Giovanni Fagundes, estou com 29 anos, eu sou atriz, bonequeira, pesquisadora e professora. E hoje eu vim aqui contar para vocês mais o processo criativo do Teatro Lambe Lambe Júlia e Carla, Carla e Júlia, uma história de amor. Tudo começou lá em 2018, quando eu me mudei de Santa Catarina para Uberlândia, em Minas Gerais, para começar o meu mestrado em artes cênicas na UFO. Lá eu acabei ingressando no grupo de pesquisa de teatro de animação. E uma das propostas desse grupo era fazer um trabalho que envolvesse todas as cenas que a turma, né, o grupo estava trabalhando. Eu não tinha nenhuma cena preparada ainda, mas como o meu projeto de mestrado era já estudar amor entre mulheres no teatro de animação, por eu ser uma mulher lésbica e querer dialogar com isso no que eu pesquiso também, eu pensei em criar uma obra a partir disso com teatro de animação também. Então, ia ser um coletivo de várias cenas com a proposta de apresentar tanto na universidade, quanto em bares e outros locais públicos, como na rua também. Então eu fui para a associação simples, assim, eu quero trabalhar com representação de amor entre mulheres, a possibilidade de ser num bar. No bar a gente pode beber, a gente pode comer, a gente pode ficar conversando e pode rolar flertes, conhecer novas pessoas. Então eu comecei a trabalhar nessa ideia de que uma moça ia conhecer a outra. Uma dessas moças podia estar tocando violão, daí a outra tá na mesa, ver ela, eu fui a partir dessa narrativa. Na época, um dos colegas comentou que eu estava pensando, porque eu estava pensando em fazer miniatura e apresentar um para cada mesa, que é uma ideia que tinha surgido. E daí eu comentei dessa minha ideia e um dos colegas falou, é um teatro lambe-lambe. Aí eu fiquei, eu tinha pensado em ser um teatro em miniatura, mas daí eu comecei a trabalhar mais na ideia de ser um teatro lambe-lambe. Só que daí eu estava pensando em algo público, né, das bonecas. Mas eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ser um segredo a ser compartilhado com cada pessoa, né? Que tem essa questão de olhar pelo buraco da fechadura e o que pode ser compartilhado como um presente, algo muito íntimo só com uma pessoa por vez. Então eu pensei nesses dois níveis. O primeiro parte da cena ser em cima da caixa, então público, um ambiente de bar, todo mundo tem acesso, e quando elas finalmente se encontram, sentam na mesma mesa, a gente vai para dentro da caixa, que é quando a gente vê uma parte íntima, algo único que acontece com elas a partir desse encontro de amor à primeira vista. E a parte de construção propriamente dita. Como eu comecei? Eu comecei pensando que eu gostaria de trabalhar com materiais que eu tivesse mais proximidade. Então, qualquer coisa que acontecesse na caixa eu conseguiria reparar, qualquer modificação eu conseguiria fazer sem precisar de grandes ferramentas. Assim. Eu fui para numa loja de aviamentos que tinha perto da República, onde eu morava. Eu morava numa República com 15 mulheres que também estudavam. E eu tinha um quarto, basicamente, de acho que 3x3, acho que menos, na verdade, assim. E ali que era o meu mundo particular. Então eu tinha a parte de estudo, de livros, armário, minha cama, era tudo ali. E ali se tornou meu ateliê de construção também dessa caixa. E foram alguns meses de dedicação por 5, 6 horas diárias, assim, alternando com os estudos do mestrado, né? Pra poder ter essa caixa pro evento, pra estreia, que seria no evento da UFO, que nem eu comentei antes. E o que aconteceu? Eu fui numa loja de aviamentos, porque como eu já comentei, era um local materiais que eu tenho mais afinidade de construção. E eu comecei a olhar pra lá. Comecei a olhar cada prateleira, cada pote. E foi vendo parte por parte, eu fui vendo, isso aqui dá uma cabeça. Isso aqui daria um cabelo. E daí, parte por parte, eu fui montando possibilidades dentro daquele enredo inicial que eu comentei. Então, isso aqui dá um violão, isso daqui dá pra fazer assim. Então, algumas coisas eu comprei, outras coisas eu compartilhei com a dona da loja. Ela foi me doando carretéis vazios, potes que ela não usava mais. Ao longo do processo, mais pessoas sabendo que eu estava construindo, trabalhando com esses materiais, que é linha, tinta, agulha, foram me doando, eu tenho essa renda, eu tenho isso em casa, eu tenho esse botão. E foram me doando, assim, me presenteando com esses objetos, esses materiais. E daí, boa parte tá tudo na caixa. Assim, tá basicamente tudo na caixa. A partir de uma questão de uma necessidade técnica minha, de proximidade com o material, com uma questão financeira também, né, que eu não podia investir muito, né, nessa parte, o que eu pude eu investir. E foi dessa perspectiva de reutilizar materiais também, que é uma perspectiva que eu trabalho muito mais fortemente hoje, com outras bonecas, outras cenografias que eu faço. E daí o que aconteceu? Eu fui construindo, a primeira caixa que eu tive foi uma caixa de papel de sapato, e daí depois eu ganhei uma caixa de morango que uma amiga minha que chegou no grupo de pesquisa, um dia ela falou, achei essa caixa na rua, tava, sei lá, jogada no lixo, descartada, eu trouxe, que acho que vai dar boa pra tua caixa. Aí eu peguei a caixa de morango.
Depois, se não me engano, migrei para uma caixa um pouco maior e passei a costurar, a trabalhar toda em cima dela. Depois de um tempo, um casal de amigos falou, não, tá muito frágil, né, a estrutura da caixa de papelão. E daí me deu de presente 2 caixas de MDF. Uma dessas caixas é a base hoje, né? É a minha caixa, da Júlia e da Carla. Então, é basicamente isso, assim, o quanto também o processo de construção foi também de muitas mãos, de muita colaboração de muitas pessoas. Pessoas até que eu nem conhecia tanto. Ah, você tá fazendo? Eu tenho uns tecidos pretos em casa que eu precisava, né, pra colocar em cima de mim, na parte interna. E daí peguei, costurei. Então, toda essa parte de remendo, de retalhos, faz parte da proposta estética, mas também fala muito da história de construção dessa casa de espetáculos. Aqui a gente vê a base da caixa, que é um carrinho e uma caixa de feira. Aí aqui tem a caixa desmontada, que vocês veem em detalhes. A Carla e a Júlia. Essa parte de iluminação, que são 2 luzes de LED, uma vermelhinha e outra branca, que é a que fica na ponta do meu dedo. Que vocês veem mais detalhes, a caixa de ingressos. Cenas que acontecem dentro da caixa. Essa última aqui não entrou para cena, mas foi construída. Linha, parafuso, que é onde eu amarro a caixa, o meu patinho de luzes, as presilhas para prender os tecidos, algumas partes do figurino. E é uma caixa, gente, literalmente. Essa é a tampa. E quando termina o espetáculo, eu guardo tudo dentro dessa caixa. Aqui a gente tem as placas que eu faço para colocar ao redor da rua, que daí a pessoa que está circulando pode ler, pode ter acesso ao que está acontecendo, se interessar para assistir. Eu coloco informações sobre companhias e também explico um pouco sobre o que é essa maravilha que é o Teatro Lambi Lambi. E tiveram algumas modificações que aconteceram, porque é isso, né? A gente vai vivendo, mudanças acontecem, e isso se reflete de uma forma ou de outra nas nossas obras, né? Então, o figurino não é mais o mesmo, ele tem a mesma proposta de ser um figurino preto, com detalhes de pintura, lembrando costuras, né? A linha, só que eu fiz tudo com tinta para tecido. No início era uma roupa mais fechada, depois eu já foi um vestido, porque era muito quente, e hoje em dia eu tenho 2 figurinos, a parte de que seria um modelo mais inverno, que eu ainda não tive a oportunidade de usar. E o modelo mais verão, que é o vestido com as luvas e com a gravata. Então é basicamente as luvas, a gravata e a maquiagem que permaneceram as mesmas das originais. O sapato também eu customizei, era um sapato de brechó, depois um sapato estragado que eu fiz uma colagem de tecidos. E assim foi acontecendo. Foi mudando. Eu também fui fazendo melhorias na caixa, né, para deixar ela mais firme, mais adaptada para diferentes espaços. Eu coloquei ímãs no cenário para segurar, para elas se sustentarem melhor, porque às vezes a gente vai apresentar num terreno que é mais irregular, ou que tem muito vento, então sai tudo voando, caindo, então os ímãs dão uma estabilidade maior. Outra coisa foi a trilha sonora, que primeiro era uma trilha de um conjunto, uma colagem de músicas, e agora é uma trilha original que o Jack Will fez durante o primeiro Mostra de Teatro Lambi Lambi de Uberlândia. Tinha uma turma, eu fui uma das oficineiras, e daí ele fez essa trilha original para diferentes pessoas da turma. Eu pensei, vou fazer também, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma trilha percussiva, original, pensando nas ideias, nas nuances de cena que tinha desde o início. No início também tinha 4 minutos e 50. Hoje em dia tem 3 minutos e 9, então teve uma maior síntese da história. Tudo que acontecia em 2018 acontece hoje, mas de uma maneira mais objetiva, mais sintética, sem prejudicar o fluxo da narrativa, né? Mas otimizando essa história, essa experiência com o público. E uma coisa que aconteceu, que foi bem recente até, foi porque a Julia e a Carla, elas não tinham boca, eram só os olhos de botões. E daí eu comecei a pensar, será que botar um sorriso, porque dentro do cenário tem a parte do sorriso delas, né? Elas estão sorrindo nas imagens. Daí eu pensei em colocar isso nas bonecas. E hoje em dia elas têm o sorriso aparente. Antes elas também sorriam. Mas agora tá mais aparente o sorriso delas, dialogando, aproximando ainda mais com o que acontece dentro da caixa. Então, pessoal, lá no site do repositório da UFO está disponível a minha dissertação, que acabei fazendo um memorial artístico, todo escrito à mão, praticamente 100%, que vocês estão vendo nesse fichário, cada capítulo é de uma cor, e lá tem fotos desde o início, de como começou, o que deu certo, o que não deu certo, teste de figurino, teste de iluminação, figuras que eu desenhei, que entraram ou não entraram para o espetáculo, até partes de apresentação
que eu pude participar até o ano de 2020. Então, quem quiser, confere lá. Obrigada, gente. Até!